Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Nós vamos hoje falar no livro de Atos, no capítulo 5, Atos capítulo 5, glória a Deus. Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Aleluia. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo 1, 2, 3 e 4. Paz Senhor, irmã Ana Cláudia, paz Senhor, irmão Elmo. Irmãos, nós estamos falando esse dia sobre batalha espiritual, tá? E vamos falar hoje, apesar do texto ter uma conotação, nós vamos falar sobre outro tema. Já eu te explico, eu vou ler primeiro a parte do seu irmão Vanessa. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Amém? Como eu disse aos irmãos, nós hoje vamos falar, apesar de nós termos lido um texto interessante que fala de um casal que vendeu uma herdade e fez um voto com Deus de que se eles vendessem aquela herdade, eles iriam entregar ali aos pés dos apóstolos, só que a sua herdade rendeu mais do que eles imaginavam que rendia e eles reteve uma parte para seu irmão Gessilene. Então, os discípulos, o Espírito Santo revela a Pedro que eles estavam com mentira ali diante do altar. Ele então vai morrer, Ananias, e depois a sua mulher também. E o interessante é que Pedro vai dizer, por que encheu Satanás o seu coração? Nós vamos falar sobre cegueira espiritual. Pode ser a irmã Rosane, pode ser a irmã Juliana. Vamos falar hoje sobre cegueira espiritual.
cegueira espiritual. Faz parte também de um tema de batalha espiritual. Por que esse tema hoje, cegueira espiritual? Deixa eu explicar algo. Esse casal, Ananias e Safira, eles certamente fazia parte daqueles discípulos que, como Barnabé, fazia parte daqueles discípulos que compunha a igreja primitiva. Barnabé é um homem de Deus. Em Atos 4, versículo 37, vai dizer que ele, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E a Bíblia vai dizer que esse casal, eles vão ver que Barnabé, ele foi honrado pelo ato de vender a herdade e entregar tudo. Barnabé entregou tudo aos pés dos apóstolos. E eles então foram também fazer o mesmo, vendendo uma propriedade. Eles venderam a propriedade e levaram aos pés dos discípulos. Porém, eles reteram uma parte. Não entregou tudo. Pedro então vai dizer, por que encheu Satanás? Olha o diabo agindo. Provavelmente Ananias e Safira foram cheios do Espírito em Atos, no capítulo 2. Provavelmente eles eram obreiros na casa do Senhor. Aqui eu entendo e aprendo que Deus não quer a metade. Deus quer tudo. Aqui eu aprendo que eles mentem a Deus. Eles mentem. Eles enganam. Aqui eu aprendo que quem vai receber aquele voto não é o Pedro, não é os discípulos, nem os apóstolos, a paz do Senhor, missionária Alice. Quem vai receber aquele voto é o próprio Deus. Isso aqui é algo normal. É um ato normal que nós vemos pessoas entregando oferta, entregando dízimo, entregando votos. Isso é algo normal. No âmbito natural, nós vamos sempre ver isso. O que nos foge, e é sobre isso que eu vou falar, sobre cegueira espiritual, o que nos foge da nossa mente é que o ato de oferta, de voto e dízimo é espiritual. O dízimo é espiritual. A paz do Senhor, missionária Chélia. O voto é espiritual. A oferta é espiritual. Quando Jesus disse, se tu levares a sua oferta ao altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, reconcilia e depois leva a sua oferta. Por quê? Porque a oferta é algo espiritual. O dízimo é espiritual. É tanto que alguém diz, dízimo é lei, o dízimo faz parte da lei, o dízimo é fé. Eu creio, oferto. Eu creio, dizimo. Eu creio, faço o meu voto. É fé.
Mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que é interessante. Esse é um ato normal. E às vezes, irmão, nós, como uma igreja, nós temos negligenciado pontos importantes espiritualmente. Eu falo para vocês que durante pelo menos essa primeira parte, que eu não vou falar sobre oferta e dízimo e voto o tempo todo, mas pelo menos essa primeira parte que eu vou estar falando isso aqui, vai ter seta, vai ter, tem espíritos que travam corações de pessoas. Tem pessoas que eles se sentem afrontados quando nós falamos sobre isso. Eles se sentem afrontados, eles sentem ira nessa parte. Eles não gostam, porque há algo por trás, há algo espiritual por trás disso. Pessoas que não se sentem confortáveis ouvindo sobre isso. Isso também é espiritual, tá? Não que a exigência, como é que eu vou dizer? A manipulação existe, mas também existe aquele espírito que trava o coração das pessoas para não ouvir sobre isso. Mas é só a primeira parte para que eu possa chegar na onde eu quero, na onde eu preciso chegar. Por quê? Porque há pontos espirituais que são negligenciados pela igreja. Como eu já falei na aula passada, tudo isso é batalha espiritual. Como eu falei na aula passada, em uma das aulas passadas, eu falei sobre o jejum, que é um ponto negligenciado pela igreja. É um ponto negligenciado o jejum, que é algo que faz parte da nossa vida cristã. As pessoas deixam de jejuar, de consagrar, porque há um desleixo por parte da igreja. A igreja está carnal. Outra coisa também que passa despercebido é a oferta, o voto e o dízimo. São coisas que estão sendo esquecidas e banalizadas. Pai, seu irmã Elane, estão banalizando o dízimo, a oferta e o voto. O dízimo, a oferta e o voto são sinais de ausência de avareza e ganância. Quem dizima, ele está dizendo, meu coração não está preso na terra. Quem oferta está dizendo, meu coração não está preso na terra. Quem faz um voto está dizendo, meu coração não está preso à terra. Presta atenção. Aqui, no capítulo 5 de Atos, há um voto. Alguém fez um voto. Um casal, Ananias e Safira, a sua esposa, fizeram um voto. E nesse voto, eles intentam vender a propriedade. Eles não é obrigado, mas eles votaram. Eles não são obrigados, mas eles votaram. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 vai dizer, melhor é que não votes, não faça o voto, do que fazer o voto e não cumprir. Eles fazem aqui um voto de vender e entregar o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. Só que eles não entregam tudo. Eles cumprem o voto pela metade. E eles retêm uma parte. Eles colocam uma parte e retêm outra parte. E quando ele chega e coloca aquela parte aos pés dos apóstolos, olha o que Pedro vai dizer. Olha aqui. Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo. Então aqui eu vejo algo espiritual. Primeiro, quando você oferta e vota e faz e dá o dízimo, não é a homens, é a Deus, é ao Espírito. Você traz ao Espírito. Se você for fiel, você é fiel ao Espírito.
Se você for infiel, você é infiel ao Espírito. Se você for verdadeiro, você está sendo verdadeiro diante de Deus. Se você for enganador, você está enganando diante de Deus. Então, isso aqui é espiritual. É espiritual. Oferta, voto e dízimo é espiritual. Porque quando Pedro vai falar a Ananias, Pedro está dizendo, olha, quando você traz ao Espírito, não ao homem. Quem recebe o seu voto, o seu dízimo, a sua oferta, é o Espírito Santo. Quem está recebendo é o Espírito Santo. Então, quando você engana, quando você mente, quando você despreza esse ato, você está enganando a Deus. Segunda coisa, quem vai impedi-lo de ser fiel é o diabo, o inimigo. Tá verde e amarela a tela. Aqui tá bem. Tá verde e amarelo não. Deve ser uma homenagem ao Brasil. É só a sua? Tem mais alguém aí que a tela tá verde e amarelo? Então, quando ele engana o Espírito. E quando ele engana, ele está cheio de... Quem encheu? Satanás. Então, o mundo espiritual está por trás. Aqui na minha tela tá boa também. O mundo espiritual está por trás das nossas ações. O diabo, que é espiritual, encheu o coração de Ananias para que ele não visse que o ato que ele estava fazendo é um ato espiritual. É um ato espiritual. Os nossos atos diante de Deus são espirituais. Tanto o nosso engano como a nossa verdade é espiritual. A nossa oferta, o nosso voto, é tudo espiritual. Não há nada carnal, ainda que nós às vezes somos carnais, mas Deus recebe como espiritual. O homem está enganando na oferta. O homem está enganando no voto. Mas Deus está levando conta no mundo espiritual. Quem encheu o seu coração? Satanás. Para quê? Para não cumprir o voto. Quem encheu o seu coração? Satanás. Para que se endurecesse contra Deus. E Satanás endureceu o coração e ele não viu, não enxergou que quem recebe o que ele traz é Deus. Quem recebe o que ele traz é Deus. Guardando, ó, o versículo 4, guardando não ficava para ti, e vendida não está em teu poder. Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre os nossos atos carnais. Às vezes nós fazemos coisas achando que é para o homem. Nós fazemos coisas achando que é para o homem e deixamos de fazer coisas achando que é o homem que vai receber aquilo que nós deixamos de fazer. Nós negligenciamos a Deus porque nos falta visão espiritual. Este homem enganou, porque na mente dele, quem iria receber ou se beneficiar
com aquilo que ele estava entregando eram os apóstolos. Então ele disse, eu vou tirar um pouco, porque Pedro não vai perceber que eu arranquei um pouco do voto que eu fiz. Os discípulos, eles nem vão perceber que deu tanto, que eles nem vão perceber que eu retirei ou retive uma parte. O problema é que a jogada aqui não é com o homem, é Deus. O voto que ele faz é Deus. A oferta que ele dá é a Deus. O dízimo que ele devolve é a Deus. As pessoas dizem assim, olha assim, falam assim, mas o pastor faz isso, faz aquilo, o apóstolo faz isso, faz aquilo, mas quem recebe? Quando eu sou espiritual, independente da onde eu levo, quem recebe é Deus. Faltou visão. Atos que nós fazemos na nossa vida, que os nossos olhos não conseguem enxergar a Deus. Tem gente que deixa de prosperar porque não é espiritual na área financeira. Não é espiritual. Eu não falo nem, não é uma pessoa mão aberta, não é espiritual. Porque nós temos que ser espiritual. Não é trazer muito, é trazer sabendo quem vai receber. É trazer sabendo quem vai receber. Esse casal vai morrer porque eles estavam entregando a sua oferta, o seu voto, de qualquer jeito. Estavam entregando a sua oferta, o seu voto, de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. Eu tenho que entregar como sacrifício. Eu tenho que entregar como se fosse a Deus e não aos homens. Eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que ver, enxergar a Deus na minha oferta, no meu dízimo, no meu culto, na minha adoração. Eu tenho que enxergar a Deus. Eu não posso deixar de dar porque eu estou olhando para o homem. Se eu olhar para o homem, eu não vou ofertar, não vou dizimar, eu não vou votar. Se eu olhar para as coisas naturais, eu não vou ser abençoado. Não precisa dar glória não, tá? Não precisa não. Pode até sair da live se você quiser. Mas nós temos que entender que todos os nossos atos dentro da igreja ou a Deus é espiritual. Oferta é espiritual, dízimo é espiritual, adoração é espiritual, louvor é espiritual, pregação é espiritual, pisar dentro da igreja é espiritual. Quando eu entro na igreja, eu tenho que entender que aquele ambiente é espiritual. Jacó disse, é terrível esse lugar. Isso aqui é a casa de Deus. Eu tenho que entender que tudo é espiritual. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrar dentro da casa do Senhor. Eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que saber, entender. Eu tenho que ver o dono da casa. Eu não tenho que ver apenas a casa do dono. Eu tenho que ver o dono da casa. É isso que faltou em Ananias. Faltou ele observar que quem estava ali, quando ele depositava aos pés dos apóstolos, era Deus, não os apóstolos. Porque aquela casa de Deus, apóstolo é apenas mordomo, que organiza, que trabalha, que é servo do dono da casa. Quem recebe o que você traz, o que você leva, é o Espírito Santo. Então não brinca com ele. Não engana ele. Ou é sim, sim, ou é não, não. Esse homem aqui, ele não é crente e ele não é mundano. Ele é uma pessoa, um morno dentro da igreja. Ele tem um coração dúbio, ele cocheia em dois pensamentos. Ele não tem um coração nem quente e nem frio. Porque se ele é mundano, ele não vende a sua herdade. Ninguém mandou ele vender.
Se ele é mundano, ele não vende a sua herdade. Mas se ele é crente, ele vende e entrega tudo. Ou seja, ele não é nem mundano, porque ele não guardou a sua herdade. E ele também não é crente, porque ele não entregou tudo que ele falou com a sua boca. Porque existem dois tipos de tolo. Aquele que é manipulado para vender e entregar tudo na igreja. Aquele que é manipulado é uma espécie de tolo, que é Maria vai com as outras. Ninguém é obrigado a fazer isso. Tem gente que entra em igreja neopentecostal e alguém vai e manipula a cabeça dele para ele vender, tem que vender, traz para a igreja que Deus vai abençoar. Isso é manipulação, isso é o primeiro tipo de tolo. E também há o segundo tipo de tolo, é aquele que faz o voto com Deus e não paga. Esse é o pior tipo de tolo. É falar com Deus que vai fazer e não faz. Isso é a pior tolice que um ser humano pode fazer. É empenhar a sua palavra àquele que sabe tudo, aquele que pode cobrar, aquele que pode fazer. Uma vez uma pessoa me pediu oração. Se Deus abrisse a porta de emprego, ele ia dizimar. Aí eu fui, orei. Deus abriu a porta. Rapidinho. Aí a pessoa foi infiel. Aí Deus fechou a porta. Aí depois a pessoa voltou e pediu oração. Deus falou para mim, não ore. Não ore. Não ore. Porque sou eu que estou cobrando. Com Deus não brinca. Com Deus não brinca. Olha aqui. Guardando não ficava para ti. Vendida não estava em seu poder. Por que formasse esse desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então isso é espiritual. Quem recebe é Deus, quem impede a pessoa de levar é o Satanás. Então é espiritual. Não é apenas trazer uma moeda e colocar. Não é apenas trazer uma oferta e colocar. Não é apenas fazer um voto e trazer o dinheiro. É espiritual. É no mundo espiritual. O crente recebe e oferece no mundo espiritual. Eu planto no mundo espiritual. A Bíblia diz, o que semeia no espírito, colherá do espírito. O que semeia na carne, colherá corrupção. Então eu semeio no espírito. Tiago 4:3 vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em seu deleite. Mas o mesmo Tiago 1:17... O mesmo Tiago 1,17, ele diz, toda boa dádiva e dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em qual não há mudança nem sombra de variação. O que isso quer dizer? Em Tiago 4,3, ele está falando de um homem mundano, carnal, que ora, que não recebe na carne, porque está na carne e está com pedidos carnais. Mas Tiago 1,17, ele está falando de um homem espiritual, que ora no espírito e que recebe toda boa dádiva e dom perfeito do Pai das luzes, daquele que vem, aleluia, que traz, que não há sombra de variação e que não há mudança. É dele que nós recebemos as nossas bênçãos, seja espirituais ou seja naturais. Então até no mais comum de um culto, Deus está. Ele recebe a oferta. E quando não há, e quando você é impedido de trazer, é o diabo, Satanás encheu o seu coração para reter. E o que isso tem a ver com cegueira espiritual? O que isso tem a ver com cegueira espiritual é que ele fez tudo isso sem perceber, sem discernir que o diabo estava por trás daquela situação dele reter. E o diabo fechou o seu coração, a sua mente, a sua visão, para que ele não vesse, não enxergasse, não contemplasse que quem iria receber o seu voto
era o Espírito Santo. Então as pessoas deixam de fazer ou fazem pela metade porque não vê que é Deus. Ele deixou de enxergar que é Deus que vai receber dele. Amém? Então não é só esse caso aqui, a cegueira espiritual de Ananias, mas há outros casos na Bíblia de cegueira espiritual. Atos 9 fala de Paulo. Versículo 3 e versículo 4. Você já pode dar glória a Deus, irmão. Já parei de falar de dinheiro. Tem gente que é pentecostal até o tutano, mas a mão dele é ó. Glória a Deus. Ele pula, ele roda, mas é de mão fechada. Na igreja ele não traz R$2, mas na farmácia deixa 200, 300, 400. Pastor dízimo é o primeiro a ser tirado quando recebe, sim. Quando você sabe que está entregando para Deus, você vê Deus. E tem até gente que fala assim, o pastor Marcelo é homem de Deus, até falar dessas coisas. Quando começa a falar dessas coisas, já não é homem de Deus, está na carne. Aí fala assim, mas não dá para me dizimar, porque eu tenho que pagar a farmácia, mas o devorador da farmácia é exatamente porque não é fiel. Irmão, ó, a missionária perguntou um negócio aí sério. O dízimo é o primeiro a ser tirado e as notas melhores, mais bonitas, porque você está entregando para Deus. Tem gente que pega as notas mais feias, isso é sinal que está entregando para o homem. Até o coração da pessoa você sabe pela oferta. Isso é sério. Até o coração da pessoa você sabe pela oferta. Você sabe quando a pessoa entrega para Deus e quando a pessoa não entrega para Deus. É a situação da nota que vem. Uma pessoa que entrega para Deus, olha isso aqui. Uma pessoa que entrega para Deus. Uma pessoa que entrega para Deus. Eu estou obedecendo, irmão. Pode deixar, estou tranquilo. Ó, uma pessoa que entrega para Deus, você vê a situação da nota que ele coloca. Uma pessoa que entrega para o homem, você também entende. Ele vai lá, tem 5 notas de R$2. Ele pega a mais amassada, mais rasgada, mais feia e coloca lá amassada. Aquilo ali não é para Deus. Aquilo ali não é para Deus. Para Deus é o primeiro. Independente do lugar. Eu não estou aqui fazendo apologia. Independente de onde. Mas para Deus é o primeiro. Você tira de Deus. Deus é o principal. Por que na hora de pedir o emprego você pede para Deus, mas na hora que você recebe, você esquece dele? Esse negócio é complicado, né? Então, a nossa cegueira espiritual, ela prejudica a nossa vida. Isso é cegueira. Olha outro tipo de cegueira. É a cegueira de Paulo. A cegueira de Ananias é não ver Deus na oferta. Não ver Deus na hora da oferta. A cegueira de Paulo, ela é diferente. Olha aqui em Atos 9, verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou
um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ananias não viu Deus na oferta, no voto. Ele disse: eu vou enganar porque é a homens que eu vou entregar. Paulo não viu Deus na igreja. Paulo não enxergou Deus na igreja. Paulo perseguiu a igreja porque ele era cego espiritualmente. E ele não via que aquela obra que ele perseguia era de Deus. Vocês estão entendendo a palavra hoje? Nós estamos falando sobre cegueira espiritual. Paulo está perseguindo os crentes porque ele não consegue ver Deus nos crentes. Ele não consegue ver Deus nos crentes. Não, porque Deus não está na vida dos crentes, Deus está. Mas é ele que não enxerga. Porque ele tem escama nos teus olhos. E as escamas nos teus olhos atrapalham ele saber quem tem Deus e quem não tem. Quem está na direção de Deus. Então, por não enxergar Deus na igreja, ele vê como seita, ele vê como perturbadores do judaísmo, ele vê um povo sem noção, um povo doido, um povo maluco, e ele vai atrás desse povo para perseguir, porque as suas escamas o impedem de ver Deus agindo na vida daqueles discípulos. Ele está perseguindo porque ele não consegue ver Deus. Porque há uma cegueira em seus olhos. É isso que tem nos olhos de quem persegue a igreja, de quem persegue o crente, de quem persegue quem tem Deus na vida, de quem fala mal, toca no caráter, calunia. Faz montinho contra, espalha calúnias, espalha mentiras, espalha fofocas. São pessoas que têm os olhos vendados, cegos espiritualmente. Paulo está perseguindo porque não enxergou Deus. Paulo vai dizer em Gálatas 4, se eu não me engano, verso 29, que o gerado à carne, o gerado pela carne vai perseguir o que é gerado pelo Espírito. Isso é normal. O crente carnal, ele tem a capacidade de perseguir quem é espiritual. Ao invés de se encher do Espírito como o outro se encheu, ele prefere perseguir. Ao invés de buscar na oração, no jejum, na palavra, ele prefere perseguir. Ele prefere matar. Ele prefere caluniar. Porque ele não enxerga. Ele tem escama nos olhos. Assim como Ananias tinha escama nos olhos. Para não ver a seriedade daquele voto que ele fez. Diante de Deus e não dos homens. Paulo também. Ele tem escama nos olhos. E não percebe a seriedade que é. Perseguir quem tem Deus na vida. Perseguir quem tem a unção de Deus na vida. Perseguir quem foi gerado pelo Espírito. Não toque em quem tem o Espírito. Não calunia quem tem o Espírito. Não persiga quem tem o Espírito. Cuidado ao falar daquele que Deus ama.
Lama Surianda Labaia. Arão e Miriam falaram de Moisés. Miriam ficou leprosa 7 dias, porque tocou em quem não devia tocar, porque falou de quem não devia falar. Não persegue quem fala com Deus, não persegue quem ora a Deus. Pessoas de oração são perigosas, pessoas que oram são perigosas, não porque eles vão revidar, mas é porque eles vão orar. E ela ficou leprosa durante 7 dias trancada e atrasou todo o arraial de Israel, porque ela tocou no ungido de Deus, porque ela perseguiu quem falava face a face com Deus. Cuidado com crente de monte, cuidado com crente que ora, cuidado com crente que consagra. Ei, cuidado, lava a tua boca para falar de quem tem intimidade com Deus. Aleluia! As escamas precisam sair dos olhos para que vejam o brilho da glória de Deus na vida. Quando Jacó saiu da casa de Labão, procurando lhe fazer o mal, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Labão dormiu, ele sonhou, e uma voz como voz de trovão, a voz do Deus de Israel, falou a Labão, Ramá Surianda Labaia, disse assim: quando tu encontrar com ele, não fale bem, não fale mal, eu estou de olho, eu estou olhando, não toque nos ungidos, não maltratei os meus profetas. Aleluia! Se encontrar, abençoa, não amaldiçoa. Não toque naquele que Deus tocou. Não fale daquele que Deus falou. Não derrube aquele que Deus levantou. Lama Surianda Labaia. Não tente humilhar aquele que Deus exaltou. Não tente derrubar aquele que Deus levantou. Ei, Labão, não fales nem bem e não fales mal. Aleluia, aleluia. Paulo está perseguindo porque os seus olhos estão vendados, porque há escama nos teus olhos. O diabo tinha colocado cegueira nos olhos de Paulo. Ele não via Deus na igreja, ele não via Deus nos homens a qual Deus levantou. Aleluia! E ele estava perseguindo os crentes. Só para resumir, para você entender o que é cegueira espiritual. Quando você faz, você não faz a homem. Quando você oferta, você não oferta a homens. Quando você dá o dízimo, você não dá o dízimo a homens. Isso é crente cego espiritualmente. Isso é cegueira espiritual. Quando você vê homens e não vê Deus. Quando você faz para homens e não para Deus. Você é cego espiritual. Quando você oferta a homens, você é cego espiritual. Quando você persegue a homens, você é cego espiritual. Davi não matou Saul porque ele era ungido de Deus. Ainda que Saul o perseguia. E ele chegando perto, Paulo chegando perto de Damasco, ele cai no chão, com a cara na poeira, e vem um resplendor de luz. Em Atos 22 ele vai dizer que era meio-dia. Essa luz que brilhou, ela refletia mais do que o sol, e ele caindo em terra. Caindo em terra. Ouvi uma voz, que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que a cegueira espiritual faz. Faz você perseguir Jesus, achando que está perseguindo pessoas.
Pessoas que perseguem a igreja perseguem Jesus. Pessoas que se levantam contra a igreja se levantam contra Cristo. Paulo, você está me perseguindo, mas Jesus está lá no céu. Mas Jesus está lá em cima e ele está perseguindo embaixo. É porque a perseguição é um ato espiritual. A perseguição é um ato espiritual. Quando você persegue alguém em carne na terra, você atinge um nível espiritual. Você atinge Cristo. E é por isso que crente espiritual, é por isso que crente espiritual ele não posta na rede social, ele não chora no status do Zap, ele não reclama, ele só ora. É por isso que crente espiritual não revida, é por isso que crente espiritual não joga indireta, é por isso que crente espiritual não coloca carinha de choro no WhatsApp, é por isso que crente espiritual ele só ora. Porque quem vai tomar as dores é Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não vê os crentes de Damasco se levantando contra, falando, não, os crentes de Damasco estão apenas orando. E Jesus se levanta no trono e disse, por que me persegues? Aí ele podia dizer, eu estou perseguindo um povo aí que se diz cristão. Pois é, quando você persegue eles, você me persegue. Por que me persegues? Eu estou tirando as escamas dos seus olhos. Eu estou arrancando a cegueira espiritual. Estou terminando já, irmão. Daqui até terminar vai amadurecer a tela suas aí, em nome de Jesus. Essas telas verdes. Jesus vai amadurecer, vai dar maturidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Vamos voltar aqui. Então, às vezes, eu vou terminar já. Eu vou terminar, pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Às vezes nós fazemos coisas dentro da igreja tão naturais que nós esquecemos que Deus está
por trás de todas as ações que nós fazemos na nossa vida cristã. É isso que eu queria explicar para os irmãos. Todas as nossas ações que nós fazemos na vida cristã não é para o homem, não é para o pastor, não é para as pessoas que estão em nossa volta, principalmente no mundo da igreja. É Deus que recebe. É Deus que recebe o que eu faço, o que eu não faço. É Deus que recebe a minha oferta. É Deus que recebe o meu louvor. É Deus que recebe a minha adoração. Aí alguém vai dizer assim, os irmãos não reparam a minha voz, o meu louvor. Mas o louvor não é para os irmãos, é Deus que vai receber. É claro que eu tenho que dar o melhor, mas é para Deus, não é para os irmãos. Os irmãos não reparem, os irmãos não têm que reparar. Se eu vou entregar para Deus, é para Deus. Minha oferta, meu voto, meu dízimo é para Deus. Quando eu persigo o meu irmão, eu estou perseguindo Deus. E quando eu sou perseguido, quem é que vai julgar por mim? Deus. Lembra quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém? Lembra quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém? E ele escreve uma carta de afronta. E o rei Ezequias e o profeta Isaías vão para o templo com esta carta. A carta de afronta. A carta de afronta era para quem? Era para Isaías, era para Ezequias, era para a população de Jerusalém, uma carta de afronta. O rei pega, lê a carta e fala, isso aqui não é para mim, é para Deus. Ele está afrontando a Deus. E quando ele entrega a carta no altar do Senhor, a carta de afronta, Deus manda um anjo. E em uma noite esse anjo vai matar 185 mil assírios. 185 mil soldados. Porque o que ele não sabia é que ele estava afrontando Deus. E não o povo de Deus. Irmão, tem um mistério aí. Ó, o irmão falou um negócio aí. Tem um mistério aí dessa palavra, que esse negócio ficando verde, tá? O inimigo querendo cegar para nós não ver o ensino. Isso aí é espiritual. Eu creio nesse negócio. Repreenda esse negócio aí. Aí Ezequias, ele leva a carta, Deus recebe a carta de afronta. É isso. Perseguição. Eu vou retribuir. Eu vou entregar a Deus. Eu acho interessante Davi. Davi, ele teve 2 ou foi 3 oportunidades de matar Saul. Ele teve 2 ou 3 oportunidades de matar Saul. Ele não matou. Porque ele sabia que na hora certa Deus iria fazer o trabalho.
Deus iria fazer o trabalho. Ele não fez, ele deixou para Deus fazer. Então, nós vamos entender que é Deus, quando nós estamos na presença de Deus, é Deus que recebe as nossas ofertas, é Deus que nos defende dos nossos inimigos, nós temos que vê-lo. Eu vou ler alguns textos aqui, depois os irmãos lê na Bíblia. Êxodo 16. Êxodo 16, versículo 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Vocês estão entendendo? Que tudo está direcionado a Deus. Quando você murmura, você não está murmurando contra o pastor da igreja, contra o pregador, contra o levita, você está murmurando contra Deus. E Moisés ainda diz: quem somos nós? Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Quando você reclama de um culto, você está reclamando dele. Quando você reclama que não teve oportunidade, você está falando com ele. Eu falo de mim, quando eu dirijo culto, eu estou direcionado por Deus. Quem somos nós? Então a língua murmuradora, quando ela murmura, quem recebe não somos nós. Porque quem somos nós? Quem recebe é Deus. É Deus que ouve a sua murmuração. Deixa eu ler outro texto aqui, estou terminando. Primeiro Samuel 8:5. 1 Samuel 8:5. Esse aqui é o último texto e eu vou terminar. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. No versículo 5, o povo está dizendo: Samuel, você está velho. No versículo 7, Deus está dizendo: não, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Eu não falo de líder picareta, eu não falo de liderança que não tem Deus, usurpadores de trono, de altar, pessoas que não têm uma vida com Deus. Eu estou falando de Samuel, homem de Deus, homem que tem comunhão com Deus. Quando você rejeita uma liderança direcionada por Deus, você rejeita o próprio Deus. Pessoas que saem de um lugar, de um aprisco, aonde Deus reina, aonde Deus usa o líder, aonde Deus usa o pastor, aonde o pastor está na direção de Deus. Pessoas saem debaixo dessa autoridade espiritual e procura homens carnais como Saul
para os liderar. Pessoas que saem da direção de uma autoridade espiritual que tem comunhão com Deus, para ir para debaixo de uma autoridade que não ouve a Deus, que não teme a Deus, que não busca a Deus. Ele não está rejeitando a liderança, ele está rejeitando o próprio Deus. Quando Samuel disse, eles estão dizendo que eu estou velho, eles não me querem como líder. Deus disse, não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram a Deus. Quando o povo falou para Arão, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Eles não pediram um homem para o lugar de Moisés. Eles pediram deuses para o lugar de Deus. Quando uma liderança que anda com Deus é rejeitada, quando uma liderança que busca a presença de Deus ela é rejeitada, aquela rejeição não cabe a ele, cabe a Deus. Então você não rejeita um líder que tem Deus. Você rejeita o Deus do líder. Você não rejeita o Moisés. Você rejeita o Deus de Moisés. Você não rejeita Samuel. Você rejeita o Deus de Samuel. Você não rejeita Ezequiel. Você rejeita o Deus de Ezequiel. Você não rejeita Elias. Você rejeita o Deus de Elias. Então, quando eles disseram, eu não quero Samuel como líder, eu quero outro, eles não estão desprezando o Samuel, eles estão desprezando o Deus de Samuel. Mas o interessante é que, mesmo depois que o povo depôs a Samuel, tira Samuel de cena e coloca Saul, mesmo depois Samuel ainda continua exercendo o seu ministério. Porque não é a rejeição do povo que vai imunizar o ministério de quem Deus levantou. Não é a rejeição de Samuel, a rejeição do povo que vai imunizar o ministério que Deus deu a Samuel. Mesmo o povo rejeitando Samuel, Samuel ainda até a sua morte vai continuar tendo autoridade, porque o povo rejeitou a Deus, mas o governo de Deus, ele não pode ser suplantado pela escolha do povo. Mesmo o povo rejeitando Samuel, Deus vai usá-lo até o fim da sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui os irmãos. Alguns irmãos já ajudaram a gente. Eu estava falando ontem eu falei, sobre a nossa potência que queimou, nosso amplificador aqui da igreja. Queimou. E nós precisamos de um urgente. Amanhã já tem culto. E eu creio que, não sei se até amanhã nós já vamos ter adquirido outro. Eu consegui a potência. E eu não vou pedir não, porque os irmãos que já tinham de ajudar, eu creio que já ajudou. Eu quero só agradecer os irmãos que nos ajudaram, tá? Alguns irmãos estão aí. Ainda não conseguimos tudo, mas eu creio que até o resto dessa semana o Senhor vai nos abençoar e nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe, Deus prospera a sua casa, a sua família, a sua sementeira, o seu celeiro. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas aquele que a Bíblia diz, né? Aquele que dá com alegria,
Deus ama aquele que dá com alegria, né? E o pastor não pede para ele. Você nunca vai me ver. Você nunca vai me ver pedindo para mim. Eu vivo pela misericórdia de Deus. Eu ando pela misericórdia de Deus. Eu sobrevivo na terra pela misericórdia de Deus. Eu sou um peregrino na terra. Mas quando você me vê pedindo é porque é para a obra. E é necessário. E é coisa necessária, né? Uma potência na igreja, ela é cara. Ela é cara. E a gente não tem condição. Mas eu creio que Deus há de abençoar e há de recompensar a cada um que se esforçou, tá? Para nos ajudar. Deus abençoe e sexta-feira nós voltamos novamente com o nosso Almoçando a Palavra, meio-dia, novamente nós estaremos aqui, tá bom? Deus abençoe as suas vidas e até sexta-feira, se Deus quiser.